Hail the King, capítulo 981. A confiança. Ha. Rei de Shambord, desculpe por isso. O campo de batalha de hoje deve ser aqui. Se isso afeta a cidade de Shambord. Ha. Tenho certeza que você pode protegê-la. É uma pena que sua ampla visão de mundo seja tão pequena e você esteja disposto apenas a proteger uma cidade. Quando um ninho é esmagado, todos os ovos dentro se quebram. Como o mundo já é assim, como você pode manter a paz do seu reino se não reorganizar o mundo? Espero que você não nos desaponte. Enquanto ria, Sharawi golpeou seu machado roxo para frente heroicamente. As chamas roxas do céu jorraram em todas as direções, e parecia que o mundo estava sendo incendiado. Num instante, Sharawi já começou a lutar contra Kalina. Fei balançou a cabeça levemente e não rejeitou a opinião de Sharawi, e ele também não interferiu na batalha. Em vez disso, ele acenou com a mão e todos os outros recuaram 100 metros. O rei protegeu Angela, as criadas, os guardas e as muitas bestas demoníacas que se escondiam no lado sul do lago. Independentemente de quão poderosa fosse a energia residual da batalha, ela desapareceria instantaneamente quando estivesse perto de 100 metros de Fei, como flocos de neve caindo na lava. O fato de Fei recuar mostrou sua posição nessa situação. Ele não ia ajudar ninguém aqui. Embora essa decisão tenha enfurecido os 3 oráculos de execução, eles também se acalmarão um pouco e relaxarão. Da perspectiva deles, enquanto Fei não interferisse, capturar e matar Sharawi estava gravado em pedra. Como resultado, a batalha começou sem controle. Embora Sharawi parecesse lindo e fraco como uma garota bonita, seu estilo de combate era selvagem e violento. Seus movimentos eram amplos e abertos, não usando técnicas minuciosas, mas pura força. Parecia que ele não se importava com sua vida e só queria matar seu inimigo. A atmosfera era trágica. O machado gigante em sua mão tinha quase o dobro de sua altura e combinava perfeitamente poder e beleza. O choque visual que esse machado trouxe para as pessoas foi insano. Como oráculo de execução, o manto divino vermelho sangue de Kalina era precioso, era uma túnica mágica rara. Diante dos ataques rápidos de Sharawi, ele foi pego de surpresa, mas não estava em desvantagem. Kalina instantaneamente convocou sua varinha e cantou a oração da batalha sagrada. A enorme quantidade de energia dentro dessa varinha mágica de alto nível foi rapidamente ativada por este oráculo de execução. Um feitiço avançado foi usado com facilidade, e um conjunto de armadura condensada pelo poder sagrado o protegeu de todos os ângulos. Enquanto a batalha prosseguia, os ruídos pareciam rugidos de deuses e ressoavam no céu. As majestosas e justas horas emitidas pelo corpo de Kalina podia deixar todos os inimigos com medo e querendo se submeter. Esse era o sinal de que uma pessoa havia cultivado o poder sagrado da Santa Igreja em um grau extremo. Não era longe do pico, onde tudo o que uma pessoa dizia se tornaria as leis da natureza. Bum! 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 As chamas roxas do céu e o brilhante poder sagrado de prata colidirão. Sharawi atacou agressivamente como se estivesse louco, e Kalina não pôde fazer nada além de recuar. Afinal, os sacerdotes não eram mestres em combate a curta distância. Se Kalina não pudesse criar alguma distância entre ele e Sharawi, ele não seria capaz de liberar toda a sua força. No entanto, o problema era que ele não podia ficar muito longe para lutar.
uma vez que os 3 sacerdotes da Santa Igreja não estavam mais perto o suficiente de Sharawi, esse jovem lorde poderia facilmente fugir. Nesse momento, o 10º oráculo de execução em Stoltenberg de repente franziu a testa e foi atacar furtivamente. Ele puxou a mão direita para trás como se estivesse prestes a jogar alguma coisa, e uma lança gigante de dragão de prata apareceu em sua mão. Num instante, essa lança apareceu atrás de Sharawi. As pupilas de Fei se contraíram instantaneamente. Era difícil dizer que esse homem que parecia humilde e gentil se infiltraria e faria esse tipo de coisa obscura. Ele era cruel e perverso, esse ataque furtivo foi perfeitamente sincronizado e foi decisivo. Enquanto assistia a essa batalha, Fei foi alertado e levantou a guarda. Parece que os oráculos de execução são todos personagens difíceis. Por outro lado, como se Sharawi tivesse previsto isso, seu corpo tremeu e deixou uma imagem no ar. Ele evitou essa lança e apareceu ao lado de Kalina. Com chamas ardentes engolindo seu machado, Sharawi atacou a cintura deste oráculo de execução. Bum! As 3 camadas de escudos do poder sagrado na frente de Kalina se despedaçaram, e esse membro da Santa Igreja foi derrubado como uma bola de golfe. No entanto, no momento seguinte, Stoltenberg já estava ao lado de Sharawi. Um par de espadas leves condensadas pelo poder sagrado, elas enviaram cortes como tornados. Diferente de Kalina, Stoltenberg costumava ser um cavaleiro sagrado e focado em combate a curta distância. Sua força física estava em outro nível, e ele mal conseguiu se segurar contra os cortes de Sharawi. Uma série de ruídos de colisão de metais soou enquanto faíscas apareciam no ar e sombras brilhavam. Num piscar de olhos, as armas nas 2 mãos colidiram milhares de vezes, e as ondas de energia que eles criaram se expandiram para fora como ondulações na superfície de um lago. No entanto, a força de Stoltenberg ainda não era tão forte quanto a de Sharawi, e ele rugiu ao ser forçado para trás. As espadas de luz branca nas mãos de Stoltenberg já estavam quebradas, mas ele rapidamente condensou uma lança grossa de cavaleiro na mão e continuou a batalha. Agora, Fei já sabia que em termos de força individual, Kalina e Stoltenberg não eram páreo para Sharawi, e seriam derrotados em 1000 movimentos. No entanto, se os dois coordenassem bem, eles poderiam se igualar com Sharawi e até tirar vantagem. Afinal, um deles era do tipo mago e o outro do tipo guerreiro, e eles podiam coordenar perfeitamente os ataques de curto e longo alcance. Se não fosse o estilo de batalha selvagem e suicida de Sharawi, ele já teria sido reprimido. Se o outro oráculo de execução que estava do lado, Henning, se juntasse a essa batalha, Sharawi não teria como revidar. Fei estava curioso para saber o que deu a Sharawi a confiança para continuar lutando e não recuar em um momento como este. Com toda a honestidade, Fei não achava que esse jovem lorde do Império do Milan fosse um personagem tonto que só tinha poder. Se fosse esse o caso, ele não seria classificado no mesmo nível que Alexandre Pato, que era um gênio e um jovem lorde inteligente. Havia apenas algumas razões pelas quais Sharawi rejeitou a ajuda de Fei e queria lutar até o fim. Ele deve ter uma confiança poderosa, ou ele tinha uma arma de combate divina ou... Nesse momento, Fei de repente pensou em algo. Uma palavra que frequentemente aparecia no discurso de Sharawi surgiu na mente do rei. Então é por isso. Fei começou a olhar em volta, e sua expressão ficou estranha. Bum! Sharawi e Stoltenberg se enfrentaram de frente.
O último não foi capaz de se defender do ataque maluco de Sharawi, e sua lança de cavaleiro feita de poder sagrado foi destruída. Então, ele foi derrubado e caiu no lago que estava mais longe. No entanto, Sharawi também pagou um preço alto. Ele não foi capaz de se esquivar a tempo, e seu outro oponente, Kalina, atacou suas chamas roxas protetoras do céu e deixou uma ferida chocante na sua cintura. O sangue jorrou instantaneamente da ferida, e era tão profundo que a carne estava chamuscada e os ossos brancos estavam aparecendo. Hail the King, capítulo 982. Armadilha planejada cuidadosamente. Sharawi, nós lhe daremos uma última chance, de lealdade à ilha de Sicília. Você ainda pode ser um jovem lorde que será admirado por dezenas de milhões de pessoas na região central e será apoiado pela Santa Igreja. Com seu talento, você poderá se tornar um deus no futuro. Caso contrário, este lugar se tornará seu cemitério hoje. Depois de ferir com sucesso Sharawi, Kalina ficou exaltado e mostrou em seu rosto. A cintura de Sharawi ficou machucada e sua capacidade de movimento foi bastante prejudicada. Do lado da Santa Igreja, Stoltenberg foi derrubado e Henning ainda não havia se movido. Enquanto Sharawi estava ficando mais ferido em comparação com os 3 oráculos Exequiaters, a escala da vitória se inclinava lentamente em direção à Santa Igreja. Como eles tinham a vantagem, Kalina não esqueceu a ordem que eles receberam antes de assumirem essa missão. Se eles pudessem recrutar um gênio super talentoso como Sharawi, seria muito melhor do que matá-lo. Yak! Sou o líder de milhões de soldados em um império de nível 9. O que você é? Nada além de um cão tímido e covarde. Como ousa tentar me recrutar? Parece que você não conhece seu lugar. Sharawi riu instantaneamente depois de ouvir isso, e ele xingou com raiva. O desdém em seu rosto mostrava o desprezo que ele sentia do fundo do coração pelos oráculos Exequiaters. Parecia que um grande dragão estava falando com uma formiga. Sharawi colocou a mão esquerda na ferida da cintura, e uma massa de chamas celestes roxas ardiu nela. Como resultado, a grande ferida se fechou rapidamente. Kalina ficou tão furioso que seu velho rosto quase ficou completamente vermelho devido à raiva. Enquanto o fogo disparava de seus olhos, ele extinguiu a esperança de recrutar esse jovem lorde e cantou um feitiço, tentando matar esse jovem o mais rápido possível. De repente, Sharawi mudou seu estilo de combate. Ele mudou seu foco para a velocidade e começou a correr. Parecia que ele estava tentando o seu melhor para ganhar tempo para se recuperar. Ramf. Como você não está disposto a trabalhar para nós, morra. Intenção assassina apareceu nos olhos de Kalina, e chamas de prata brilhantes envolveram seu corpo. Uma série de cânticos etéreos e a distância ressoou no céu e mais de uma dúzia de espadas do julgamento condensou-se na frente de Kalina. As pontas das espadas apontavam para Sharawi, e fracos círculos de luz prateada disparavam de cada espada. Então, essas espadas começaram a se fundir rapidamente. Toda vez que 2 espadas se tornavam uma, as flutuações de energia disparavam mais de 10 vezes. Foi um feitiço que consumiu bastante tempo. No entanto, uma vez que mais de 10 espadas do julgamento se fundissem, elas poderiam se transformar em uma espada dos deuses. Kalina estava confiante de que ele poderia tirar metade da vida de Sharawi com esse ataque.
Ele decidiu apenas usar essa técnica de nível feitiço proibido, já que a cintura de Sharawi estava machucada e ele não podia mais atacar com tanta agressividade e rapidez como antes, e Henning estava de pé ao lado e poderia oferecer ajuda, se necessário. No entanto, Sharawi de repente parou de se esquivar ao enfrentar esse ataque. Além disso, não parecia que ele iria revidar. Em vez disso, com um sorriso estranho no rosto, Sharawi olhou para Kalina como se estivesse provocando esse oráculo executor. O sorriso estranho finalmente fez com que esse oráculo executor sentisse um sentimento ameaçador. Kalina de repente sentiu que algo estava errado, ele havia ignorado algo até agora. Enquanto ele continuava lançando cuidadosamente esse feitiço, olhou para Sharawi e viu a superfície do lago azul que tinha ondas fracas com sua visão periférica. Nesse momento, Kalina quase mordiu a língua e sua mente ficou em branco, ele finalmente percebeu o que estava errado. Depois que ele foi jogado no lago, Stoltenberg ainda não havia saído. Se Kalina não tivesse uma grande compreensão da força de Stoltenberg, ele pensaria que o último havia se afogado no lago. Um lorde da classe do Sol que se afogou. O que está acontecendo? Kalina pensou consigo mesmo, será que o ataque de Sharawi matou instantaneamente Stoltenberg? Isso é impossível. Embora Sharawi seja poderoso, a maior parte de sua energia foi consumida desde que o perseguimos por tanto tempo. Kalina tinha que admitir que Sharawi era poderoso, mas esse jovem lorde não era poderoso o suficiente para matar Stoltenberg com um golpe. Por outro lado, Henning, que era mais burro do que um porco, pensou que a vitória estava do lado deles, com certeza. Agora, ele estava zombando e olhando para Fei e outras pessoas de Chambord. Claramente, ele estava planejando como limpar a conta com Fei depois de matar Sharawi. Nesse momento, o suor frio deslizou pela testa de Kalina e seu coração estava frio como gelo. Kalina pensou em uma possibilidade cruel, e ele ficou pálido. Desde que ele estava distraído, as dezenas de espadas do julgamento que estavam se fundindo tremeram violentamente, e estavam prestes a se desintegrar e explodir. O sorriso no rosto de Sharawi ficou mais brilhante. Você finalmente entendeu. Você não é tão estúpido, afinal. Assim que ele disse isso, vários raios de água subiram do lago calmo, que tinha apenas ondulações leves na superfície. Oxi! 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 Várias figuras saltaram da água como relâmpagos, e rapidamente tomaram posições no ar, cercando todos, incluindo Kalina, Henning e todos os chambordianos. Bam! Um cadáver frio caiu no chão diante de Kalina. Era o cadáver do 10º oráculo de execução e Stoltenberg que caiu no lago. Esse homem corpulento que parecia humilde e gentil na superfície ainda estava vivo e poderoso há um momento, mas não tinha mais energia vital nele agora. Seu corpo ficou branco e seu rosto ficou verde, ele não estava mais respirando. Embora nenhum ferimento pudesse ser visto na superfície, um verdadeiro mestre poderia dizer o que aconteceu olhando o cadáver. Todos os músculos e ossos de Stoltenberg foram transformados em mingau, e os órgãos se tornaram gel de sangue. A única coisa intacta nesse cadáver era a pele. Um oráculo executor que era um lorde no pico do sol ardente se tornou um cadáver em menos de 30 segundos. Mesmo Fei, que já adivinhando algo, ainda estava chocado com isso.
O rei olhou para aquelas pessoas que pularam da água e imediatamente percebeu que cada uma delas era mais forte que Stoltenberg. Essa era a única maneira pela qual esse oráculo executor morreria silenciosamente. Havia 4 deles. A pessoa à direita tinha cabelos pretos encaracolados. Embora ele não fosse bonito, ele era melhor que a média. No entanto, suas sobrancelhas eram grossas e pareciam lâminas que pendiam acima de seus olhos, começando longas e terminando finas, que continham muita energia. Ele tinha a mesma idade de Sharawi, mas era um pouco mais alto. Ele usava uma armadura de couro vermelha, preta e justa, e tinha orgulho, confiança e nobreza semelhantes a Sharawi. A pessoa à esquerda tinha cabelos muito curtos no topo e na lateral da cabeça, era mais curto que um dedo. No entanto, os cabelos na parte de trás da cabeça tinham mais de 1 metro de comprimento e estavam presos em uma trança. Ele era magro como uma vara de bambu, mas sempre tinha um leve sorriso no rosto. Muitas lâminas transparentes o rodearam rapidamente e pareciam tornados. Eles ficaram em silêncio e emitiram horas aterrorizantes. A pessoa atrás de Kalina parecia ter cerca de 30 anos e era musculoso e ereto como uma lança. Seus cabelos eram grossos e tremulavam pelos ombros. Ele tinha um nariz aquilino e seus olhos eram profundos. Este homem parecia um príncipe, e sua presença era ainda mais forte do que a das 2 primeiras pessoas. Sua aura o fazia parecer a espada gigante que criou este mundo, mas sua lâmina era maçante. Parecia que ele poderia destruir este mundo se mostrasse sua mão. A última pessoa tinha um sorriso amigável, pois parecia que todos aqui eram seus bons amigos. Na verdade, seu sorriso era tão brilhante que rugas estavam por todo o rosto. Ele tinha uma barba gigante e seu cabelo era curto como agulhas de ferro. Embora ele não fosse bonito, ele parecia humilde e genial. A primeira impressão de muitas pessoas sobre ele pode ser que ele era um idiota, mas quem ignorasse os raios de luz louca em seus olhos sofreria grandes perdas ao lidar com ele. Fei ficou surpreso depois de olhar para eles. São eles. Na verdade, são essas pessoas. Hail the King, capítulo 983. De pé do lado de fora. Fei de repente sentiu que o mar de florestas sem fim estava brilhando com estrelas hoje. Os mestres de primeira linha da região central estavam reunidos aqui. Era claramente uma armadilha bem planejada e foi projetada para matar. Agora, Fei já se sentiu um pouco solidário com Kalina e os outros 2. O fato de essas pessoas terem se reunido e planejado essa armadilha significava que os nomes de Kalina, Henning e Stoltenberg já estavam marcados em vermelho no livro de contas do ceifador cruel. Era difícil dizer se deveriam se sentir honrados ou tristes. Alexandre Pato, Rodrigo Palácio, Diego Milito e Antônio Quessano, Kalina murmurou com um sorriso amargo no rosto. Toda vez que ele dizia um nome, o desespero em sua mente se intensificava. Essas 5 pessoas eram os 5 jovens lords mais famosos da região central. Cada um deles estava a par, se não mais forte do que um oráculo executor. Os olhos de Kalina finalmente pousaram em Sharawi e ele suspirou em desespero. Eu não esperava isso. Isso é muito repentino. Os 2 gênios incomparáveis do Império do AC Milan e os 3 generais sangrentos do Império de Inter de Milão se moveram por nossa causa. Vocês realmente planejaram isso? Os 5 jovens lords não responderam às suas palavras. Kalina riu tragicamente e continuou, ha. Parece que não podemos escapar da morte, certo?
Ah, El Shaarawy, você nos expôs seu paradeiro de propósito, não é? Você atraiu nós três aqui intencionalmente, certo? Você entendeu, Shaarawy respondeu com um sorriso provocador. Usar o lago como esconderijo, ótimo plano. Vocês gravaram uma matriz mágica de nível divino no fundo do lago para esconder suas horas, e a água cobriu as chamas de energia mágica. Dessa forma, você evitou ser detectado por nós três e nos emboscou com sucesso. Foi por isso que você decidiu lutar à beira do lago. Isso está certo? Então, poderia ser que o rei de Shambord aparecesse aqui também foi parte do seu plano. Isso não está correto. Shaarawy sacudiu a cabeça e disse, isso é apenas uma coincidência. Ao ouvir isso, Kalina olhou para Fei quando alguma esperança apareceu em seus olhos. De repente, ele se virou e gritou com Shaarawy e outros com raiva, como você se atreve? Você planejou tudo isso para emboscar e matar oráculos de execução da Santa Igreja. Você não tem medo de ser morto por dezenas de milhares de lâminas. Pare de brincar, Shaarawy riu e olhou para Kalina como se estivesse olhando para um idiota. Ele zombou, neste momento, a Santa Igreja e os três impérios são como fogo e água, não há como escapar disso. O conflito só terminará com uma parte morta. Não há nada para falar. O que? Você quer que lavemos nossos pescoços e os estendamos para que você possa cortar com sabres? Pare de dizer bobagem para ganhar tempo. Kalina, jogue fora a dignidade e a presença de um oráculo executor. Lute comigo como um homem. Não mante a honra dos mestres. Kalina caiu em um momento de silêncio. Agora, o burro Henning finalmente percebeu a situação. Uma expressão chocada e aterrorizada apareceu em seu rosto oleoso e gordo. Enquanto olhava para o cadáver frio de Stoltenberg, Henning sentiu como uma mão poderosa da morte apertando sua garganta, e ele teve dificuldade em respirar. Se não fosse a túnica divina vermelha, suas pernas trêmulas e macias como macarrão seriam expostas aos olhos de todos. Um momento atrás, ele ainda estava sonhando em concluir facilmente essa missão e já se sentia convencido. No entanto, ele de repente se transformou em um porco gordo que estava esperando para ser abatido. Se os jovens lords dos dois poderosos impérios não o cercassem e bloqueassem todos os caminhos de fuga, ele teria abandonado Kalina e fugido. De repente, Henning pensou em algo. Rei de Shambord. Alexander. Você é o bispo do santuário do traje negro, então você deve nos salvar. Você me ouviu. Henning olhou para Fei e gritou, e ele parecia um homem se afogando que tentava agarrar uma palha, que era o rei nesse caso. Este porco gordo foi trabalhado. Como um coelho que estava preso em um beco sem saída, Henning gritou em desespero enquanto seus olhos ficavam vermelhos, estou ordenando que você, como oráculo executor, ordeno que nos proteja e nos tire daqui. Você precisa impedir. No momento, Fei não sabia o que dizer, ele não sabia como e por que esse homem gordo era um oráculo executor. Com tão pouca inteligência, ele de alguma forma se tornou um lorde no pico do sol ardente e tomou lugar como um oráculo de execução na montanha sagrada na ilha de Sicília. Quão sortudo deve ser esse homem! Mesmo nessa situação, esse porco gordo ainda está falando comigo como um superior. Ordem. Peça seu avô. Fei pensou consigo mesmo. Por outro lado, Kalina gradualmente se acalmou. Enquanto olhava para Fei, Kalina disse sinceramente, Majestade Alexander,
eu sei que você não se dá bem com a Igreja Regional do Norte, por isso faz sentido que você não queira nos ajudar a capturar Sharawi. No entanto, a situação é diferente agora. Somos oráculos de execução da Montanha Sagrada e representamos toda a Igreja Sagrada. Somos colegas e camaradas. Agora que a Santa Igreja está em um estado tão preocupante, você não pode deixar o rancor de conflitos anteriores e enfrentar os inimigos do Deus. Afinal, você é um filho favorito de Deus. Você realmente quer ver os súditos do Senhor Pai morrerem aqui? Sem dúvida, a vida de Kalina e Henning dependia de Fei hoje. Embora Stoltenberg já estivesse morto, Kalina sabia que a força de Fei e Helena combinada era pelo menos a par, se não mais, do que esse oráculo executor morto. Se Fei decidisse ficar com os oráculos de execução, a proporção de mestres se tornaria de 4 para 5. Mesmo que os 4 não pudessem derrotar Sharawi e os outros 4 jovens lords, eles poderiam sair daqui vivos. Ouvindo as palavras de Kalina, os 5 jovens lords também voltaram sua atenção para Fei. Se o Imperador Humano do Norte se envolver, essa situação será difícil, eles pensarão. Eles não tinham ideia de que a armadilha perfeita que eles criaram se tornaria tão passiva com a aparição coincidente do Imperador Humano do Norte. As pessoas podem fazer planos, mas cabe ao destino conceder sucesso. Para a surpresa de todos, Fei balançou a cabeça e rejeitou a sugestão de Kalina sem hesitar. Nós somos diferentes, somos pessoas diferentes e estamos em caminhos diferentes. Mesmo se vocês ganharem, eu matarei aquele porco gordo. Fei apontou para Henning e zombou: porco gordo, você realmente acha que um homem sujo como você pode olhar minhas mulheres com desejo? Eu estava planejando desenterrar seus olhos sujos e dar de alimento ao cachorro, mas como existem pessoas que querem matá-lo, não preciso mais me mexer e sujar minhas mãos. Você, Henning, estava tão bravo que ele imediatamente quis xingar de volta. No entanto, quando ele viu o olhar assassino de Fei, um calafrio invadiu seu cérebro a partir da parte inferior da coluna, e ele não conseguiu dizer uma única palavra, como se alguém apertasse sua garganta. Enquanto isso, Black, que estava de pé à beira do lago, rosnou de desagrado, estava dizendo ao rei que não comia olhos tão sujos. Ha ha ha! Rei de Shamborg, você com certeza não me decepcionou. Quando você se ofende, ousa sacar sua arma diante do poder. Você é um homem de verdade. Sharawi riu e disse: no entanto, se você puder se colocar em um nível superior, todos os humanos do continente serão beneficiados. Parecia que esse jovem lord gostava muito de Fei e ele convidou o rei novamente. Hail the King, capítulo 984. Escolhendo oponentes. Fei rapidamente interrompeu Sharawi e disse: ok. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Vocês devem lidar com o seu problema primeiro. O rei não sabia se deveria rir ou chorar. Sharawi abriu a boca novamente, mas rapidamente balançou a cabeça em decepção. Em vez de persuadir ainda mais o rei, esse jovem lord se virou e disse a Kalina e Henning: vocês dois, cada um pode escolher um oponente, não lutaremos contra você com mais pessoas. Agora, se você morrer em uma batalha individual, não poderá dizer que o intimidamos e que você deve morrer de bom grado sem guardar ressentimentos. Agora, Kalina tornou-se cada vez mais calmo. Como ele via a morte como um caminho para a paz e não era inquieto, a opinião dos outros sobre ele ficou ainda melhor.
Kalina sacudiu a cabeça e disse com firmeza: não há necessidade, vocês podem atacar juntos. Somos filhos de Deus e não tememos inimigos poderosos e o mal. Neste momento em que a honra de Deus deve ser protegida, eu, Kalina, nunca recuarei. O mal será um dia eliminado pela justiça. Sharawi disse com desprezo: pare de brincar. O que você está alegando? Você acha que nobres dos impérios de nível 9 como nós o atacarão com a vantagem de números como o que vocês fazem? Isso é desprezível e sem vergonha. Criamos esse plano apenas para ter uma chance de lutar de forma justa e honesta. Pare de perder tempo conversando. Entre nós 5, você pode escolher um oponente. Se você vencer, pode sair daqui vivo. Realmente. Henning Gordo estava exaltado e sua inteligência foi exibida novamente. Ele mal podia esperar e apontou para Sharawi enquanto gritava: eu escolho você. Eu escolho você. Se eu ganhar, você realmente me deixará sair. Henning queria escolher Sharawi rapidamente, pois esse jovem lorde estava bastante ferido da batalha anterior, e ele foi perseguido por dezenas de milhares de quilômetros, esgotando muita de energia guerreira. Parecia que ele era o mais fraco entre os 5 jovens lords, então Henning pensou que sua chance de sobrevivência era maior ao lutar contra Sharawi. Kalina balançou a cabeça, e Fei também. Henning era realmente mais burro que um porco. Que tipo de pessoa era Sharawi? Nenhum dos mestres aqui agora eram figuras simples. Os 5 jovens lords eram famosos e influentes na região central, e havia uma razão para isso. Pato, Milito e outros não interromperam Sharawi e seguiram sua sugestão, significava que eles concordavam com esse jovem lorde. Nenhum desses jovens lords era burro e eles deveriam ter considerado a situação atual de Sharawi. Cada um deles era poderoso e tinha grande confiança. Se Henning pensou que tinha um alvo fácil desde que Sharawi estava ferido, ele apenas procurou a morte. Com uma expressão de nojo, Sharawi cuspiu e disse com desagrado: droga, sou eu quem tem que matar um covarde sem bola como você, não haverá senso de conquista. Além disso, minhas mãos estarão sujas. No entanto, o que eu disse está gravado em pedra. Vamos lá, se você puder aguentar 3 ataques minhas, pode sair daqui vivo. Ha 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 ha. Você mesmo disse isso. Henning estava exaltado, e um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Eu tenho força oculta, então aguentar 3 ataques não será um problema. Esse garotinho do Império do Milan, com certeza, é arrogante. Depois que eu sair com sucesso daqui, entrarei em contato instantaneamente com o restante do departamento de execução e com outros mestres da Santa Igreja. Voltarei por vingança e matarei esses hereges. Além disso, aquele rei de Chambord. Você não se importa tanto com suas 2 mulheres. Devo pegá-las e brincar com elas. Você é apenas o rei de um pequeno reino afiliado e o bispo de um santuário que será extinto. O que você pode fazer comigo? Henning pensou consigo mesmo e já começou a planejar sua vingança. Cheio de confiança, Henning começou a cantar e convocar uma tonelada de escudos mágicos. Então, ele flutuou lentamente no ar enquanto lançava feitiços de poder sagrado. Como membro de alto nível da Santa Igreja, ele conhecia muitos feitiços ofensivos poderosos. Ele usaria feitiços ofensivos como defesa e passaria pelos 3 ataques de Sharawi. Eu o escolhi. Após um momento de silêncio, Kalina tomou sua decisão.
Ele apontou para aquele homem de meia-idade, de aparência fresca, que sempre tinha um sorriso vago no rosto, e este homem era magro e tinha uma longa trança atrás da cabeça, enquanto cabelos curtos na parte superior e nas laterais da cabeça. Rodrigo Palácio, um jovem lorde do Império Inter de Milão. Comparado a pessoas como Pato e Charaui, Palácio, cujo apelido era Lobo perseguindo o vento, alcançou uma nova altura quando era mais velho. Ele era de uma família pobre e tinha sido um guerreiro viajante quando jovem. Ele não era famoso naquela época e sua vida não era agradável. Mais tarde, Palácio demonstrou uma força impressionante e salvou o imperador Moratti, de Inter Milan, durante uma tentativa de assassinato de um inimigo político. A partir daquele momento, Palácio foi muito valorizado e seu status disparou. Dos 4 jovens lords restantes, Palácio era menos famoso e sua aura parecia mais fraca também, fazendo os outros sentirem que ele era o mais fraco entre esses jovens lords. Por isso Kalina o escolheu. Nesse momento, apenas idiotas não escolheriam o alvo fácil. Embora o discurso de Kalina tenha sido heroico e apaixonado, ele ainda tomou a melhor decisão quando confrontado com a morte, é a natureza humana. A expressão de Palácio não mudou nada. Como se ele tivesse antecipado isso, este homem com uma longa trança atrás da cabeça moveu-se levemente para se preparar, e ele apareceu ao lado de Kalina no segundo seguinte sem dizer uma palavra, deixando uma imagem posterior no lugar que ele estava antes. Então, dezenas de sombras e fantasmas apareceram ao redor de Kalina, atacando esse oráculo executor juntas. Que velocidade! As duas batalhas quase começam ao mesmo tempo. Fei estava observando isso de lado com olhos frios. Desde que Pato e outros 3 jovens lords apareceram, Fei perdeu o interesse nas batalhas atuais. Em vez disso, ele começou a observar esses 5 guerreiros mais talentosos da região central. Pato, Milito, Palácio, Kessano e Charaui, essas 5 pessoas eram os deuses marciais na mente de bilhões de guerreiros na região central. Eles eram como ídolos que eram adorados por muitos. Na lista de jovens lords, todos os 5 tinham uma classificação mais alta que Fei. Seus nomes foram passados como vento, mas era raro vê-los pessoalmente. Agora, vendo-os pela primeira vez, o rei teve que admitir que todas as pessoas famosas tinham talentos. O pequeno faraó Charaui era violento, mas valente como um fogo ardente, Lorde de Gelo Pato era arrogante e inacessível como um iceberg, Milito era heróico, grande e maçante, mas poderoso, Lobo perseguidor do vento Palácio era frio e fresco como um vendaval, e estranho ser Kessano era imprevisível. Essas 5 pessoas estavam no topo em termos de força e presença. Somente esses verdadeiros mestres orgulhosos, confiantes e um pouco arrogantes ousaram encarar diretamente a Santa Igreja, que era semelhante a um mamute em força e grandeza. Nos últimos tempos, soube-se que todas essas pessoas morreram sob a caçada da Santa Igreja, e Fei sentiu um pouco de pena delas. Agora, parecia que esses jovens lords talentosos apenas fingiram sua morte para lidar com a Santa Igreja. Se Fei não estivesse errado, a palavra nós que frequentemente aparecia no discurso de Charaui não representava apenas essas 5 pessoas, deve haver uma força ainda mais aterrorizante por trás deles. Hail the King, capítulo 985. Piedade. Não para você. Fei tinha uma vaga ideia de toda a situação, ele sentiu que essa armadilha aqui hoje foi montada há muito tempo.
Além disso, não deve ser uma dessas 5 pessoas que montou essa armadilha, deve haver um estrategista super inteligente por trás de tudo isso, fazendo planos. Talvez essa armadilha tenha sido apenas uma pequena parte de um esquema muito maior. Foi por isso que Fei não estava disposto a entrar e participar. Quando o mundo está em caos, o mundo inteiro se torna um tabuleiro de xadrez gigante. Então, os lords se tornariam peças de xadrez e as pessoas mais inteligentes se tornariam os jogadores. Essas pessoas eram tipicamente lógicas e frias, tratando tudo como objetos e comandando pessoas sem muito cuidado. Fei sabia que sua força não era insana o suficiente para permanecer limpo se ele se juntasse a este jogo. Talvez ele só se tornasse uma peça de xadrez e fizesse parte de um esquadrão suicida. Ele não seria capaz de ditar sua vida e poderia levar Chambord a um redemoinho imprevisível de ruína caótica. Bum! 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 Explosões altas soaram nas duas batalhas e foi ensurdecedor. No topo do lago, Pato e os outros 2 jovens lords da região central não estavam nervosos. Ficou claro que eles tinham 100% de confiança em seus companheiros e acreditavam que venceria a batalha contra os oráculos de execução. Portanto, em vez de observar a batalha, eles concentraram sua atenção em Fei. Para eles, o imperador humano do norte Alexander era um dos jovens lords mais famosos da região norte, e ele era alguém do nível deles. Como Fei podia rivalizá-los e estava qualificado para se juntar a eles, era muito mais importante observar o Fei em comparação com as 2 batalhas que não eram muito emocionantes. Esta foi a primeira vez que esses jovens lords viram Fei, então eles valorizaram essa oportunidade e observaram. Então, você é o imperador humano do norte. De repente, Kesano das 3 pessoas fez essa pergunta com um sorriso brilhante no rosto. Esse jovem lorde da região central era conhecido por sua personalidade estranha e comportamento imprevisível, e ele mostrou isso aqui sem esconder nada. Enquanto ele fazia a pergunta, ele olhou para Fei de um lado para o outro com curiosidade. Seu comportamento era um pouco exagerado e ele não escondeu seu interesse por Fei enquanto mostrava sua provocação. Você está certo? Fei assentiu, e sua expressão não mudou. Ouvi seu nome quando estava na região central. Kesano se aproximou com um sorriso no rosto e continuou: ouvi dizer que você pode lutar muito bem, e é dito que seus punhos de ferro são incomparáveis. Você nasceu com grande força física e pode destruir montanhas e puxar diretamente picos antigos do chão. Eu pensava que você seria um homem corpulento e aterrorizante, cheio de músculos, mas na verdade você não é tão grande e parece bastante bonito, você é apenas um pouco mais feio do que eu, que tenho o título de o homem mais bonito do mundo. Tisk! Que surpresa! Puf! Fei quase cuspiu a bebida e pensou: o homem mais bonito do mundo. Kesano. Com toda a honestidade, era difícil para Fei pensar em um sinal de igualdade entre os 2. Parecia que esse jovem lorde que tinha um temperamento estranho era um pouco narcisista. Afinal, sua aparência, não era apenas feia. Atrás de Fei, algumas criadas já cobriam a boca e riam, elas não aguentavam mais. Vendo a performance de Kesano, Milito, que estava extremamente silencioso, abaixou a cabeça e seus lábios tremeram de maneira não natural. Pato, que tinha uma presença nobre, fez o possível para não bater na testa e virou a cabeça para o lado. Parecia que os colegas de Kesano tinham dificuldades, já que tinham que suportar isso regularmente. Ah!
toda vez que ouvem isso, usam essas maneiras para expressar seu ciúme, inveja e ódio. Eu não posso fazer nada sobre isso, eu nasci com uma boa aparência. Inveja é inútil. Kesano esfregou o bigode e olhou para Fei com interesse. Sob o olhar de rejeição assassino de Fei, ele desistiu de tocar os músculos do peito de Fei para garantir que o rei não fosse uma mulher disfarçada de homem. Após uma breve pausa, esse cara pensou em outra coisa e sugeriu: eu só aprendi que você é membro da Igreja Santa hoje. Desde que você é tão bom em lutar, que tal uma luta? Fei ficou sem palavras. Mesmo sendo um membro da Santa Igreja, eu ainda gosto muito de você, eu não acho que você é uma pessoa má. Portanto, não se preocupe. Terei piedade e não atingirei seu rosto bonito. Fei ainda estava sem palavras. Ei! Qual é essa expressão que você tem? Afaste seus olhares sedentos. Devo adverti-lo. Eu não estou interessado em homens. Nenhum. Mesmo sendo tão bonito que você pode fingir ser uma mulher. Fei estava frustrado e sem palavras ao mesmo tempo agora. Mova-se. Ataque. Vamos ter uma batalha emocionante. Rapidamente. Bata em mim. Venha um. Bata em mim. Fei não aguentou mais e deu um soco. Um último ataque. O oráculo executor Rening estava no ar e era protegido por mais de 20 camadas de vários escudos mágicos. Depois que ele se protegeu como uma tartaruga, sua confiança disparou, e um sorriso orgulhoso e inescrutável apareceu em seu rosto gordo e oleoso. Eles já haviam trocado 2 ataques, e parecia que Sharawi não podia fazer nada com os agressivos ataques mágicos de Rening. Parece que minha preocupação anterior era infundada. Este ferido pequeno faraó é apenas um tigre de papel, ele parece poderoso por fora, mas é fraco por dentro, pensou Rening. Deixe este último ataque testemunhar seu fracasso. Enquanto eu puder sair daqui vivo, todos vocês aqui pagarão caro pelo que fizeram hoje. Rening riu como um louco e usou seu último ataque. Enquanto cânticos estrondosos ressoavam no céu, 6 espadas do julgamento flutuavam no ar. Kalina tentou usar esse ataque antes. Seu nome era Espada dos Deuses e seu poder era grande o suficiente para matar alguém acima do reino do usuário. A força de Rening era mais fraca em comparação com a de Kalina, então ele não podia condensar 10 espadas do julgamento, 6 era o seu limite. Embora esse ataque não consiga matar completamente Sharawi, esse porco gordo acreditava que era o suficiente para ele sobreviver a isso e escapar. No entanto, o sorriso no rosto de Sharawi desapareceu de repente. Idiota, não vou mais brincar com você. No momento seguinte, um círculo de chamas roxas subitamente saiu do corpo de Sharawi, envolvendo completamente a área de 100 metros ao redor dele, que incluía Rening. Isso é, o sorriso congelou no rosto de Rening. Nesse momento, ele subitamente percebeu que não podia mais controlar as 6 espadas do julgamento, a conexão entre sua energia espiritual e sua energia mágica foi cortada. As espadas do julgamento que podiam atravessar montanhas se derretiam lentamente e desapareciam como um pingente de gelo exposto ao sol no verão. Reino. Era o reino de um semideus. Não? Rening soltou um grito de desespero. Não? Por favor, perdoe-me e mostre piedade.
A força desse oráculo executor estava no pico do reino do Sol ardente, a apenas um passo do reino semideus. No entanto, como Renning não tinha um domínio próprio, ele não pôde revidar neste momento. Enquanto estava envolvido pela energia da chama roxa, ele era como um grande tubarão que foi retirado da água, ele não podia fazer nada, apesar de ser poderoso. Sua vida estava no controle de Sharawi. Piedade. Sharawi zombou, não pra você.